Todos, meu nome é Sandra Arruda, eu estou componente da Câmara Técnica de Cultura e Educação Ambiental do Comparnaso. Faço a parte do setor público, eu estou representando a Secretaria do Ambiente de Guapimirim e junto com os meus colegas da CETEA, nós estávamos durante 6 meses correndo atrás para que esse evento fosse realizado. E espero que vocês estejam gostando. Essa mesa é exclusiva e única para a educação ambiental. Então, como vocês sabem que educação ambiental pega tudo, porque nós temos o hábito de falar em educação ambiental. Mas eu costumo falar, que como eu não consigo ficar quieta, eu tenho que levantar. Eu costumo falar que nós sempre falamos de reeducação. Não, ali é muito central. Eu costumo falar que nós somos um time que faz reeducação ambiental. Por quê? Educação é básica. Todo mundo tem a sua. Tem um outro ditado, mas que não convém falar aqui. E reeducação ambiental é exatamente isso que a gente faz. A gente pega a classe, a faixa etária dos mamíferos mais difícil de se trabalhar, que são os adultos, e vamos reeducá-los ambientalmente. Por quê? Trabalhar na área ambiental é muito difícil. Por quê? Quem realmente, eu não gosto nem de falar ambientalista, eu gosto de falar ser ambiental. Quem realmente é um ser ambiental, ele é ambiental desde que acorda até a hora que vai dormir. Não tem essa de que, ninguém está vendo, eu vou fazer. Não. O ser ambiental, ele se corrige. Ele toma conta das ações dele. E com isso, como toda educação, ele se torna exemplo. E é por isso que nós estamos aqui, em plena sexta-feira, que eu estava perdida ainda, em plena sexta-feira, fazendo um 10º encontro de educação ambiental da Serra dos Ombros. Isso é simples? Não é. Mas, de acordo com um tema tão complexo como educar, a gente está aqui hoje e eu espero que essa mesa seja espetacular, gente. Porque eu vou chamar agora, se eu falar errado, sim, Bárbara Pelassani, Falei errado. Ela é do GEASUR, que é um grupo de estudos em educação ambiental desde El Sur. Acho que é isso. Convido também, gente, o sobrenome dela já diz tudo. Pensa numa pessoa na área ambiental com esse nome. Jaqueline Guerreiro. Ela é representante da REBEA, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental, e o REARD, que é a Rede Estadual de Educação Ambiental. E convido também, só botei 2 copos em cima da mesa, gente, mas eu cedo o meu lugar para ele. Tem outro? Marcos Gomes, do ICMBio. Analista ambiental do ICMBio e coordenador de educação ambiental. Ele não queria que eu falasse isso não, mas eu falo. Tá? De educação ambiental do ICMBio. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem ao máximo tudo que vai ser falado aqui e peguem tudo de positivo ou negativo que vocês achem na concepção de visão de vocês, tá? Oi, gente, bom dia.
Vários de vocês eu conheço, vários de vocês me conhecem. É um prazer estar aqui. Eu não venho aqui mais ou menos uns 6 anos, né? Foi a última vez que eu vim aqui. A apresentação que eu fiz, ela está dividida em duas partes, né? Uma parte foi uma solicitação explícita, né, da coordenação do evento, que eu pudesse fazer uma espécie de um rascunhão do panorama, né, de como anda o panorama da educação ambiental. É um tema muito amplo, então vários eixos poderiam ser, né, carreados para falar sobre isso. Eu, como eu estou muito envolvida na dimensão de políticas públicas, né, então eu atendi, né, a esse convite de fazer esse panorama com esse eixo, né, o eixo políticas públicas. Não falei, por exemplo, não atentei, por exemplo, não indiquei nada, por exemplo, relacionado à questão da pesquisa, né, a questão de outros setores, de outras dimensões. A segunda parte, ela traz também uma perspectiva de onde eu sou, né? Quer dizer, eu sou de rede, né? Eu de vez em quando estou em alguns lugares. Hoje eu estou coordenadora do Grupo de Educação Ambiental, acabei de ser eleita do Médio Paraíba do Sul, integro vários conselhos, o Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional, então eu fico estando em alguns lugares de vez em quando, mas a minha perspectiva sempre foi a perspectiva há 30 anos de rede. Então, a segunda parte eu trouxe um pouco essa perspectiva não apenas dos desafios hoje com relação às institucionalidades em termos de políticas públicas, mas também os desafios a partir da ótica nossa de educadores ambientais, principalmente aqueles da minha tribo, aqueles em que a gente conversa, em que a gente troca, né? Então, a minha fala aqui não é uma fala apenas individual, mas carreia essa fala coletiva dos meus colegas das redes de educação ambiental. Tá? E aí eu trouxe também, por conta disso, um certo diálogo com o que eu trouxe há 6, 7 anos atrás, que eu nem me lembro se foi no 4º ou no 5º. Porque naquele momento em que a gente veio aqui, que era no momento exatamente da Rio+20, a gente ficou um pouco aperreado naquele momento, porque todo o campo ambiental tinha sido alijado da construção da Rio+20, na verdade, da cúpula dos povos, né? Então, na Rio 92 teve o Fórum Global e a dimensão oficial, e na Rio+20 também. Na Rio+20 tinha a Rio+20 e a cúpula dos povos. Só que tinha um diferencial, né? O Fórum Global em 92 dialogava com a dimensão oficial, né? E os temas eram também correlatos. No caso, quando chega em 2012, a cúpula dos povos é uma negação radical contra tudo o que a dimensão oficial, que era a Rio+20, estava discutindo. E aí, nesse momento, o campo ambiental foi alijado. Quem estava organizando a cúpula dos povos eram os movimentos de lutas sociais, lutas da terra, lutas das cidades, lutas das florestas, lutas dos rios, lutas por moradia, os povos indígenas, os quilombolas. Então, e o campo ambiental foi alijado. Foi necessário que a gente, por um ano, lutássemos. Nós nos reunimos, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, Rede de ONGs da Mata Atlântica, Rede Brasileira de Educação Ambiental, Rede Ecossocialista, enfim, vários, né, grandes coletivos nacionais. Naquele momento a gente teve que se sentar, nos unir, e aí construímos um caminho, construímos uma luta para que adentrássemos, né, a cúpula dos povos. Conseguimos, construímos um território ambiental na cúpula dos povos, com 3 tendas. Uma coordenada pela REBEA e pela Rede Brasileira de Agendas 21, ainda pujante naquela época, e as outras 2 pelo Fórum Brasileiro de ONGs.
e fizemos um trabalho bonito, apesar que a Cúpula dos Povos foi um absoluto fracasso, né? Mas, enfim, fizemos um papel bonito. Mas por que eu estou contando isso? Já vou passar os 3 aqui para entender essa última parte. Porque o que a gente viu? Se o campo ambiental, naquele momento, era visto, né, ou como os utópicos abraçadores de árvores, ou como, o que ela, apesar que abraçar a árvore é ótimo, mas enfim, era uma conotação pejorativa, ou com os pesquisadores que se vendem ao capital e aqueles que querem privatizar a natureza. Os educadores ambientais eram vistos pior ainda. Nós éramos o nada do nada versus o nada, né? E eu fui, pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, indicada para estar no grupo articulador da Cúpula dos Povos, quando a gente conseguiu entrar, e eu fui muitas vezes tocada mesmo por companheiros de luta, né? Gente que a gente respeita pra caramba, mas que dizia, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês querem um mundo mais feliz, vocês são uns imbecis, vocês querem fazer diálogo, né, com o capital, enfim, foi bem difícil. E aí eu vim para cá. E aí naquele encontro aqui, o que eu apresentei aqui, né, e que dialogamos aqui, foi uma nova perspectiva da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, principalmente, hoje composta por 14 redes, uma delas a própria Rede de Educação Ambiental daqui da Serra dos Órgãos, que se imbrica, né, aqui com vocês, de uma nova perspectiva da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, no sentido de que isso incidiu também na Rede Brasileira de Educação Ambiental, de o que nós vamos fazer enquanto rede. A gente vai fazer efetivamente, pragmaticamente, o quê? E uma das questões que a gente trouxe aqui, e que quem estava aqui discutiu conosco, ajudou a gente a burilar, foi exatamente a inserção qualificada e consciente dos educadores ambientais da rede na construção participativa de políticas públicas de educação ambiental. Então, eu fiz todo esse, eu sou de história, né? Eu fiz todo esse pano de fundo para mostrar para vocês o porquê da segunda parte dessa apresentação, que traz o resultado disso, né? O resultado da construção coletiva, né? E um dos territórios em que construímos isso foi aqui, do que a REAGE iria fazer. Ou a gente ia acabar, né? A gente servia para quê, efetivamente? Tá? Então, por isso que eu fiz esse arrazoado. Enfim, o que se pediu, eu vou ficar sentada, porque senão, daqui eu já não enxergo. Então, vamos lá, Marquinhos. Eu dividi esse panorama, né, que os colegas aqui me pediram, em 2 eixos. Quer dizer, a dimensão é as políticas públicas, mas eu dividi em 2 eixos. O eixo institucional é o sistema. Então, existe um sistema de educação ambiental no país. Ele existe, né? Com muitas arranhaduras, com muitos conflitos às vezes, com muitos não diálogos, com muito não sentido de nada, mas ele existe. Existe no âmbito federal, e essas são as principais políticas públicas que existem. A dimensão institucional da educação ambiental, desculpa, só um parênteses. Depois, como sempre, esse treino pode ser disponibilizado para o povo, só passa em PDF, nem sei se acho que tem para PDF não, né? Então, quem quiser depois pode pegar, porque eu acho que isso aqui é construção coletiva mesmo, está liberado, tá? Para quem quiser. Então, assim, existe um sistema de educação ambiental e na esfera federal você tem os territórios onde esse sistema se aloca, né? Você tem o órgão gestor da política, isso está lá inscrito na lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que você tem um órgão gestor, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Isso é altamente relevante para a gente pensar políticas públicas no país, porque pela primeira vez uma política pública,
ela é pensada, gestada e executada por 2 ministérios ao mesmo tempo. Foi tentado uma segunda vez, no caso da saúde ambiental, né, que foi feita uma conferência com o Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, mas não rolou, não deu muito em nada. Mas assim, essa política efetivamente ela é gestada em 2 ministérios. Então, a primeira grande experiência em termos de política pública que você tem 2 ministérios como órgão gestor. Você tem um comitê assessor, né, com sociedade civil, com poder público, com corporações, e é complicado, logicamente, né? A maioria aqui transita, conhece ou integra conselhos de políticas públicas, espaços de controle social, institucionais, e a gente sabe como é difícil trabalhar, né? Às vezes tem algum, eu fico lendo, às vezes, uns TCCs, umas dissertações, e que o pessoal fica apontando o dedo pra gente, né? Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu falei, gente, é dificílimo, exige de nós, né? A gente pega todas as nossas inteligências ao mesmo tempo e utiliza no Conselho de Política Pública, né? A memória tem que estar atenta, o cara está sentado sempre ali, chega um dia que o cara senta ali, peraí, alguma coisa aconteceu, para tudo, né? Aí você fica de olho, né? Então, assim, então imagina a nível federal isso é pior, né? Existe a Câmara Técnica do CONAMA, tá? No Conselho Nacional de Educação, que é do âmbito formal, a gente ainda não conseguiu, mesmo a política, tendo 30 anos, a gente não consegue fazer uma Câmara Técnica de Educação Ambiental no Conselho de Educação. E isso se reflete a nível estadual e no nível municipal também. A gente tem Câmara Técnica, nas secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, nas de educação a gente não consegue. A educação ambiental é muito difícil, né, você conseguir isso. Outros conselhos também têm lá os seus espaços, câmaras técnicas, grupos de educação ambiental. No nível estadual, isso também vale. Você tem um órgão gestor da política estadual, que também, na maioria dos estados, acompanha a política nacional, são as 2 secretarias, né, estaduais. Você tem as CIEAs, que são as comissões interinstitucionais. As CIEAs, elas estão na lei, na política nacional de educação ambiental, que define, indica que elas têm que ser criadas a nível estadual. Até bem pouco tempo, só São Paulo é que não conseguia fazer a sua CIEA, e o que o povo lá dizia pra gente é que a questão partidária, né, lá incidia muito na não construção da CIEA, mas agora eles conseguiram, tá? Você tem os conselhos, tanto no campo do meio ambiente, como no campo da educação, e também interfaces da mesma forma como o âmbito federal. E nos municípios também isso pode ir, Marquinhos, por favor. Isso também acontece a mesma coisa, né? Então, hoje, esse sistema, né, ele tem como o grande norteador a Política Nacional de Educação Ambiental, e o âmbito federal, ele inspira, né, todo esse arcabouço, tanto estadual como municipal. Marquinhos. Existem entes que não são previstos juridicamente, tá? Mas eles vêm construindo-se, né, em instâncias importantes para pensar e na execução de políticas públicas de educação ambiental nesses últimos anos, né? E aí, eles não têm essa previsibilidade, né? Eles não estão inscritos, e aí eles ficam à deriva, né? Na balança, né? No pêndulo, a depender do eixo do governo, que está naquele momento dirigindo o Estado. Né? Então, às vezes, você tem as conferências, né? Quase todos aqui também conhecem as conferências, né?
por exemplo, no próprio governo do Partido dos Trabalhadores, né, que trouxe, né, aquela avalanche de pensar conferências, né, as quartas conferências, né, e a quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente e aquelas conferências naquele contexto ali mudaram o foco, mudaram a metodologia, né? As conferências, elas têm a proposta de uma arena política, é a arena grega, né? Porrada, né? E tem que ser, alguns, né? Ai, gente, é tanta briga, por isso que eu não gosto de minha conferência, um cacete, conferência para brigar, porra. Exatamente. Só que na quarta Conferência de Meio Ambiente e naquele momento, todas as outras, inclusive a de participação social, a de controle social, a metodologia foi de priorização por bolinhas coloridas. Então tinha uma porrada de propostas, não sei se vocês passaram por isso, né? E aí você ia priorizar, ou seja, a arena política zero. Você, né? Foi um engodo. Né? Você não tem mais arena política, um monte de palestrante, um monte de coisa, você estava lá e você espera, e a gente ouve uma porrada de palestra numa boa, porque a gente sabe que depois a gente vai bater e vai brigar e vai gritar. Mas dessa vez não teve. Então as próprias conferências, você pode até ter, mas dependendo do contexto político daquele momento, ela é esvaziada, né, do que é mais lindo nela, né? As conferências nacionais infanto-juvenis, que no contexto atual desse governo que se finda, foi a única que sobrou efetivamente, no sentido de que nós podemos efetivamente incidir na sociedade civil, né? Foi a única dimensão que a gente pôde realmente, né? Das cidades foi dizimada, teve um monte de outras coisas. Foi a única que a gente conseguiu incidir, e foram as redes de educação ambiental que incidiram. No último Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, ano passado, em Santa Catarina, quando o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente apresentaram uma proposta absolutamente inexequível, que era fazer uma conferência em março, quando as aulas começam em fevereiro, né? E aí a gente, pouco mesmo, bateu e eles mudaram e a gente conseguiu fazer uma conferência razoável, que foi sobre água, inclusive, tá? Os CEAs foi uma política pública magnífica, os Centros de Educação Ambiental, né? E mudou a perspectiva governamental, eles estão fragilizados, enfim, os coletivos e educadores também. As convidas, você ainda tem uma sobrevida, porque conseguiu-se que a partir do sistema do Ministério da Educação, tá? Em algumas rubricas, as escolas conseguiram acessar recursos para alavancar essas convidas via integralidade, que é o Mais Educação, via o programa de dinheiro direto na escola, via o PDA, enfim, tem várias possibilidades, e aí ela teve uma sobrevida, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Essas são as políticas públicas que nós, das redes, chamamos de políticas públicas estruturantes, né? Então, temos que partir daí. Essas é que estruturam esse sistema todo, essas que estruturam, né? A política nacional, o programa nacional. O programa nacional acabou, né, de ter a sua terceira versão. Nosso programa é a terceira versão do programa. Ele foi revisado, o término da sua revisão se deu o mês passado, né? Essa revisão foi proposta pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, numa estratégia de fortalecer mais ainda o texto, e na escritura do texto, ver todas as lutas nossas escritas no texto, porque a gente já estava vendo o que ia acontecer, né, no país, então a gente quis, na verdade, melhorar mais ainda o texto, né, colocando as nossas perspectivas de luta, de resistência na escritura do texto. Conseguimos passar isso no comitê assessor, foi feita a revisão, educadores ambientais do país inteiro, acho que vocês aqui também participaram,
daqui no território, teve gente lá que eu vi no cadastro, deste território participou, mandando lá ideias, né? E a consolidação foi feita no mês passado, agora vamos ver se a gente... A meta agora é tentar publicar isso antes do fim do ano, o que é quase impossível, para não ficar na gaveta, né? E aí você tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que era uma demanda nossa de professores que trabalham no ensino formal, principalmente ensino básico, né? Ensino fundamental e ensino médio, e elas são de 2012 e são solenemente ignoradas no país inteiro. Nenhum, e assim, eu posso até estar errada, mas eu tô com as informações das redes de educação ambiental no país inteiro. Nenhum sistema, educacional, nenhuma secretaria de educação estadual ou municipal, tá, até onde as informações que a gente pôde coletar de todos os estados, tá, fez uma formação continuada, ou inicial, ou em serviço dos seus professores, para que eles conheçam, para que eles sejam informados, para que eles dialoguem com o texto das diretrizes curriculares nacionais. Porque a nossa demanda foi sempre, qual era a nossa fala, né? O que nos cobrava era a epistemologia, né? Então trazia todo o tratado, trazia quem é marxista trazia a proposta de educação ambiental crítica, quem é freiriano trazia a proposta e dizia pra gente, faz, mano, faz na escola. E tu não faz não? Que isso? Como assim? Você não faz educação ambiental interdisciplinar na escola? Como assim? Está aqui, eu já te mandei ler isso tudo, né? E a gente dizia, a transposição da epistemologia para a pedagogia é uma coisa que não se faz assim. E não é na escola que se faz, né? Pode ser com os professores, mas não é em sala de aula, tá? Então a gente quer essa escritura de transposição que seja feita de forma participativa, colaborativa e diálogo com a gente. E foi feito. Tá aí, ela existe. Desde 2012, tá bacaninha, tá um texto legalzinho. É solenemente ignorado. E aí a gente vai nos encontros e os professores começam a demandar, né? Precisamos disso, queremos isso, mas já tem. Mas assim, é necessário realmente que a Secretaria de Educação, né, pegue essas diretrizes, né, e dialogue com os seus profissionais sobre isso. E aí você tem os programas estaduais, as políticas estaduais, os programas estaduais do município também. Se as diretrizes curriculares nacionais não são nem conhecidas, nem existe diretrizes curriculares no nível estadual e municipal, não existe. Às vezes existe um plano de educação ambiental, um projeto de educação ambiental, um PPP de educação ambiental de uma secretaria XYZ, mas corre muito longe do que seriam umas diretrizes, né? Existem também algumas diretrizes de educação ambiental em outras políticas públicas, né? Vários de nós aqui trabalhamos no contexto dos comitês de bacia, no contexto das unidades de conservação, então a gente também sabe, né? Eu, na verdade, estou rememorando, né? Então existem várias, né, diretrizes de educação ambiental em outras políticas públicas, em outros contextos, né? Essa normativa 2 do IBAMA foi uma água fria naqueles consultores que adoravam fazer consultoria de ciência ambiental só em escola, né? Em vez de... era bom, era um dinheiro fácil, gente. A gente fazia os panfletos, juntava uma escola, pegava umas turmas, fazia umas festas, fazia umas fanfarras, né? E atendia lá o lance do IBAMA. Aí o IBAMA sacaneou a gente, complexificou o negócio todo, mudou tudo. Né? Mas, enfim... Vamos lá. Aí o eixo participação e controle social, né? Então a gente tem esse eixo da institucionalidade, do sistema, e aí eu queria trazer algumas questões também sobre esse eixo, né? Primeiro, né, que, só para lembrar, né, a nossa democracia, a ideia de democracia participativa é muito frágil, né? Ela realmente adentra uma escritura na Constituição de 88,
a nossa Constituição Cidadã, por isso que ela está sendo alvejada minuto a minuto, né, há 2 anos, né, exatamente porque toda a dimensão, mesmo tênue, de democracia participativa que a gente tem, é exatamente na nossa Constituição de 88, né? E aí você tem a ideia do controle. Então, a Constituição traz o quê? O controle do público, né? E aí você tem o controle institucional, tanto interno quanto externo. A gente está vendo, né, o que hoje a dimensão do controle institucional externo fez com o nosso país, né? A força que a dimensão das instituições, do controle institucional externo, né, reorganizando esse país, né? E você tem também o que a gente chama do controle social, né? Que é a participação efetiva do cidadão, né, dialogando, construindo, analisando, supervisionando, enfim, as políticas públicas. E aí você tem 2 dimensões do controle social. Iniciativa do próprio ente público, que está inscrito na Constituição, e aqueles que são iniciativa, aquele controle social que é iniciativa da própria sociedade, que aí é uma miríade infinita de possibilidades. No que tange ao controle social de iniciativa do ente público inscrito desde a Constituição de 88, você tem isso daí, né? Você tem as audiências, você tem as conferências de políticas públicas, os conselhos, estamos, né, dentro de uma institucionalidade, né? Tu tá me sacanando, tu passa. Agora, assim, isso está inscrito, isso de certa forma existe, mas demanda luta constante da gente. Acabei de dar um exemplo. A conferência de política pública é bacana. Tá, mas dependendo de quem monta a metodologia desta conferência, ela não vai ser bacana. Ela não vai ter nada, na verdade, de controle social, né? A gente sabe, para quem é mais velho, assim, tipo o Miguel, né? Conhece o que eram as audiências públicas há 30 anos atrás. A gente lembra disso. A gente levava porrada, né? Porque a gente não entendia nada, né? A gente não entendia nada. Então, era tecnicismo puro para realmente passar tudo. A gente teve que fazer o quê? Foi uma luta, nos juntarmos, né? Construímos efetivamente intelectuais orgânicos para ir junto, para decifrar aqueles códigos todos para as pessoas, né? Então, o controle social de iniciativa do ente público existe, mas a gente demanda nós também não apenas ocupar, mas aperfeiçoar e ficar vigilantes, né? Os portais da transparência são assim, você abre um site governamental, tá, portal da transparência, aí você clica, pô, legal, o primeiro entrou, o segundo, terceiro, quarto botão, não entra mais nada. Você não consegue. Então, e você tem um controle social de iniciativa da própria sociedade. E aí entra, por exemplo, os observatórios e as redes, né? Então, esse apanhado, né, foi para onde está uma rede de educação ambiental. O que ela é? O que ela é? Ela é uma dimensão do controle social, junto com outras possibilidades. Então, é isso que uma rede é. Então, se a rede é isso, ela deve fazer controle social. Ela deve se capacitar para fazer controle social, ela tem que ocupar espaços de controle social, ela tem que saber se integrar a cada um desses espaços de controle social, porque cada um é diferente, cada um tem uma memória política diferente, cada um tem atores políticos diferentes. A rede é isso, tá? Então, tudo isso aqui foi um grande diálogo, né? Tá, nós somos o quê? Rede é o quê?
né? A rede é um grupo mobilizador, um grupo político, de dimensão política, ele é aberto, tudo, na teoria a gente sabe de tudo isso, né? Mas pragmaticamente a gente vai fazer o quê? A gente serve para quê, efetivamente? Nós somos um espaço de controle social, que são as redes sociais, né? Aí a gente tem vários autores, né? Que falam, inclusive de direita, que é interessante. Eu sou velha, eu uso direita e esquerda ainda, porque tem sim direita e esquerda claramente, dá para perceber na fala, no gestual, né? Quando entra um quilombola, a pessoa né? Então tem direita e esquerda sim, então eu falo. Então tem gente que trabalha com o conceito de rede que até é de direita, né? O Augusto que tem lá, se você entra no espaço virtual mais interessante em termos de você encontrar teoria, estudos, publicações, reflexões, tá? É do Augusto de Franco, né? Então, mas enfim, as redes de educação ambiental, como todas as redes, trocam saberes, tem mais flexibilidade, né? Porque não é hierarquizada, todas essas questões que a gente já sabe. As diversidades, heterogeneidades, diferenças, elas são mais... não é consenso, né? A gente nem usa essa palavra consenso em rede. Consenso é uma organização, né? A gente consegue dialogar para conseguir construir estratégias, mesmo que pontuais, convergências mesmo que pontuais do tempo, né? Vamos lá? Eu não gosto de ler, né, gente? Eu estou só, né? É lógico, né? Vamos. Só que no Brasil, as redes de educação ambiental, elas têm uma identidade, né? Elas têm uma identidade própria, uma identidade política, né? Eu ouso dizer, tem colegas meus aqui, tem vários aqui das redes, né? Nós estamos hoje nas redes de educação ambiental, da malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Existe uma miríade de redes de educação ambiental e algumas não estão na malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Até que não estão mesmo, porque não precisa ficar todo mundo numa malha só, né? Mas aquelas 50 redes, 52 redes que hoje estão na malha da Rede Brasileira de Educação Ambiental, inclusive a rede do Rio de Janeiro e as 14 redes do Rio de Janeiro, como a REAS, por exemplo, a gente está num momento bem complicado politicamente, ou bem difícil. A gente não está conseguindo construir convergência alguma. Por quê? Posicionamentos de algumas redes, de alguns educadores ambientais, facilitadores dessas redes, estão colidindo hoje, tá? Ou complexificando, ou trazendo questionamentos novos, tá? Com relação à nossa identidade política. Então, você pode ser um educador ambiental de uma rede X, mas se você for um educador ambiental da rede X, da Rede Brasileira de Educação Ambiental, existe um marco político, que é mais do que conceitual, existe uma tomada de posição política que está inscrita nesses documentos. No Tratado de Educação Ambiental de 92, que foi um dos 40 tratados do Fórum Global, que foi aquela dimensão da sociedade civil da Rio 92, e nas nossas duas cartas. A gente, evidentemente, leva em consideração as três grandes políticas estruturantes, a política, o programa e as diretrizes curriculares, mas é uma carta da Praia Vermelha, não coincidentemente foi no Rio de Janeiro, os anarquistas do Rio de Janeiro, né? E a Carta de Belém, que deixou claro, tá, que educação ambiental está inscrita nas redes e qual dessas educações ambientais, né? Tem vários autores, né, que falam as múltiplas identidades da educação ambiental,
os vários matizes da educação ambiental. A educação ambiental é plural, claro que é, mas a Rede Brasileira de Educação Ambiental e as redes de sua malha escolheram caminhos. E esses caminhos políticos, ideológicos, estão escritos nesses documentos. E aí, quando uma rede se manifesta a favor de uma situação política, né, de privatização da natureza ou de injustiça ambiental, seja a favor dessa injustiça ambiental, etc. e tal, a gente tem que parar e conversar tudo de novo e ver o que está acontecendo com a gente. Então, convido, para quem não conhece, porque claro, aqui, eu acho que todo mundo, mas enfim, né, a ler esses nossos documentos, principalmente essas duas cartas da Praia Vermelha e da Carta de Belém, que são solenemente ignorados por quem não é da rede, ou das redes, que às vezes nos cobram, mas cara, a gente já fez isso? Não, só lê a nossa carta. A gente está junto no mesmo barco, tá bom, barco? Né? Enfim. Então a gente tem uma identidade política, a gente já assinalou qual lado que a gente está no parado. Para quem quer conhecer, né? Porque não dá aqui para me fazer um histórico da Redeia, né? Tem umas pinceladas, né? Tem vários não ditos que eu já falei aqui. Quem quer conhecer está aí, a gente já tem novamente um site, né? Um grande portal da Redeia. Tem um outro portal que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, na verdade, de coletar a memória para ficar guardadinho enquanto a gente não tinha um portal, porque a gente perdeu. Então, nesse encontro Redeia, nesse blog, que é parafusado, né? Ele é chapadão, não tem nada de interação, não tem nada. É um porta-arquivo, mas ali tem documentação que ainda não foi nem realocada no site, que vocês podem procurar lá. Temos o Face e também temos a nossa lista de discussão, que hoje, como quase todas as listas de discussão, não é mais lista de discussão, é de disseminação de informação, infelizmente, né? No caso da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, também não vamos poder fazer aqui, né, um histórico, mas ela passou por várias etapas, fases, momentos, né? E hoje, né, ela tem essa cara. Nós temos 14 redes, né, o que complexifica bastante, porque uma rede, ser uma rede de redes, às vezes eu, como facilitadora da REAGE, eu tenho como Marquinho também, a gente tem que ter o Miguel também, está aqui, o Rosário está em algum lugar também aqui. A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, em falar REAGE, porque a gente carreia a fala de 14 redes, né? A Ellen também está aqui, facilitadora, então a gente carreia. Então, o que a gente faz é dialogar, né, nos nossos diálogos, até onde vai a minha autonomia ao falar de rede, qualquer momento que eu esteja. Qual é o limite? O limite é a nossa identidade política, escrita nas nossas cartas, né? E aí, isso daqui, esses eixos foram construídos aqui naquele encontro, né? Foram construídos aqui, né? Ou melhor, eles foram sendo construídos em vários momentos, vários encontros, e calhou daqui, naquele momento, né, há 6 anos atrás, né, nós aqui terminamos de alinhavar. Então eu trouxe isso para, até fazer um diálogo com vocês, porque vários de vocês estiveram aqui naquele momento, nos ajudando a alinhavar o que a gente já estava construindo em vários outros encontros, desde 2009, no Sexto Fórum. Então foi aqui que a gente pensou isso aqui. Os eixos de atuação da rede, tá? É isso aqui. É imersão, né? Principalmente no fortalecimento e construção de políticas públicas, tá? E aí agora eu vou passar mais rápido, porque é mais um histórico, e aí como vai ficar com vocês para quem quiser, né? Eu vou dizer que eu acho interessante, porque a gente ouve muito, o que é a REAGE mesmo? Mas assim, me explica direitinho o que faz. Aí eu fiz esse trem, tá aqui, ó, agora, né?
Temos essas redes territoriais, temos as temáticas e a rede de juventude, que eu os convido, né, amanhã, ainda não sei o horário, depois aí na tendinha ali de velhinha da acampar, a rede Olhares da Juventude está sendo reativada aqui. A gente fez questão, né, eu fiz questão. Cadê a garotada dos jovens? Tem um dormindo, Gabriel, levanta. Cadê o povo dos defensores? Cadê o nosso... Então tem que levantar, mano, não dá, tem que levantar. Levanta para todo mundo ver vocês. Cadê o nosso delegado da conferência, delegado do Rio da Conferência Nacional Infanto Juvenil? Gabriel, não fala isso daí não para a mãe não, rapaz, levanta também. Né? Me parece que vem outros jovens, vem outros jovens amanhã. Ontem já teve. Então, assim, essa galera aqui, eu não sei o que eles vão fazer, porque eles disseram que a gente não vai entrar na reunião, né? Mas eles vão aí, aqui, a gente escolheu aqui simbolicamente, Marquinho, a reativação da Rede Olhares da Juventude, tá bom? Foi só isso que a gente fez, o resto, eu não sei o que essa galera vai fazer. Vamos lá, eu estou terminando, tem vários grupos de trabalho. Um deles, o grupo de trabalho que é de agroecologia, vai se reunir amanhã, estão todos também convidados, tá bom? Aqui são há 6 anos atrás a gente pensou exatamente isso, inserção em espaços de controle social. A Reage agora vai aparecer na parada, né? E aí a gente foi adentrando. Claro que não é fácil, né? E não é só a questão normativa, é a questão de dialogar com outros coletivos que já estão nesses espaços de controle social, né? Então, a gente começou a paquerar o povo dos comitês de bacia, a gente começou a dizer que a gente era muito bacana, muito legal, né? Então, assim, para cada um desses espaços, é uma estratégia política pensada bastante, né? Cabe intuição heurística também, mas não é só intuição heurística, é também muito diálogo político, muita porrada política também, muita cerveja depois da porrada para construir convergência. Então, tem todo mundo. Então, isso aí também, a gente está em vários grupos e eu acho que está terminando. E aí, beleza, mas deu certo esse negócio? Esse trem, alguma coisa aí valeu? Alguma coisa prestou? Prestou, né? Nós tivemos uma participação efetiva, qualificada, politicamente importante na construção de 2 políticas públicas de educação ambiental nesse estado. O Programa Estadual de Educação Ambiental, ele foi participativo por uma incidência da Rede de Educação Ambiental, do Jardim Botânico e dos educadores ambientais da UERJ. Nós 3 nos unimos e exigimos, incidimos e pautamos que a construção do programa estadual fosse de forma participativa. Da mesma forma, o programa municipal de educação ambiental da capital, da cidade do Rio, também foi construído de forma participativa. Mais participativa ainda, porque a gente já tinha, né, aprendido várias coisas, agregamos os sucessos e fracassos na construção do programa municipal. Tivemos também a Frente Parlamentar de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, porque o programa municipal terminamos o texto, beleza, e agora nada, eles engavetaram. E a gente já estava careca de saber, de ter outros momentos desse tipo, estava conversando com Bárbara, né? E aí a gente precisa agora quem? Quem vai nos ajudar? A Câmara de Vereadores. Fomos para a esquerda, claro, todos aceitaram, os vereadores de esquerda, por isso que eu falo, continuo falando de esquerda e direita. Mas aí eles falaram, olha, a gente apoia, mas a estratégia de vocês não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque tudo que a gente começa aqui vai passar por 57 comissões, 89 grupos de análise, porque tudo aqui da esquerda passa por isso. Vamos para o centrão. Então, a gente, vamos para o centrão. Uma estratégia, né? Para alguns marxistas ortodoxos pode ser uma estratégia muito fodida, mas foi uma estratégia.
uma grande brecha, como o Mohan fala. Vamos aqui nessa janela? Vamos. Isso está sendo gravado? Eu sou carioca, mano. Eu falo muito. Edita esse trem, cara. Agora que eu vi, meu filho está todo assim. Eu pensei que ele está com fome. E agora que eu percebi, ele está falando palavrão, mãe. Edita esse trem depois. Mas enfim, agora já deu. Mas enfim, aí fomos para o Centrão. Fomos falar com o vereador Centrão. Sabe aquele Centrão? Ele beija a direita, beija a esquerda. Ele toma cerveja com um e vinho com o outro. Conseguimos, ele pautou, pegou a assinatura da esquerda toda, claro, que já estava com a gente. Um monte de gente da direita assinou, não me deu o nome de nenhum daqueles que assinaram da direita, não aparece, nunca apareceram, e eu nem sei se sabe por que eles estavam assinando. Essa é a frase que eu roubei da Bárbara. Mas, enfim, conseguimos a frente parlamentar. Aí o texto saiu da gaveta, já foi aprovado no Conselho de Meio Ambiente, agora está sendo sequestrado no Conselho de Educação. Então, a coisa vai rolar lá na capital. Tá? Essa análise de conjuntura aqui, não vai dar tempo, se eu vou pegar o tempo inteiro, mas assim, isso daqui que eu dou para vocês, para quem quiser pegar o PowerPoint e ler, isso aqui na verdade, você só pode só passando, só vai passando, porque eu não vou falar. Isso aqui na verdade, tá? Para quem quer conhecer o que é a rede hoje de educação ambiental do Rio de Janeiro, o que ela pensa, o que ela está lá caminhonando, tá? Isso aqui, na verdade, não é meu, né? O que eu fiz como historiadora e como boa sistematizadora foi sistematizar ao longo desses últimos anos todos os diálogos que nós vimos fazendo dos nossos encontros de educação ambiental, dos facilitadores das redes. Aqui vamos ter um domingo, né? A portas fechadas, porque se matar um, ninguém vê, né? Vocês não vão ver. Então, o que eu fiz? Eu fui dimensionando, fui sistematizando, como mesmo se a gente estivesse sistematizando uma metodologia de sistematização de saberes e experiências. Então, eu deixo isso com vocês, não vou falar com vocês, isso aqui é um curso, né? Cada palavra dessa é um curso. Mas como vocês todos, vários, perguntam quem é a rede pensa o que ela é e o que ela pensa, né? Essa parte é todo o que nós pensamos hoje, o que nós achamos que é desafios hoje para nós, educadores, não é com todos os educadores ambientais do Rio, aqueles educadores ambientais que estão nas redes de educação ambiental da nossa marca, tá bom? Eu não sei se eu atendi ao que... E, enfim, é isso. Obrigada, gente. Gente, só um minuto que estamos aqui no talvez voltar no almoço um pouquinho mais cedo. A gente faz a apresentação da Bárbara agora, deixa o debate para depois do almoço. Ou então, gente, assim, a gente vai estar aqui até domingo. Vamos fazer o que a gente fez no encontros, tá? Pode ser almoçado, né, Rosário? A gente pode fazer uma roda de saberes de noite, eu quero fazer um monte de perguntas. Então, isso prejudica muito a organização já está prevista para depois da tarde. Eu acho mais prudente agora gravar para terminar. Não, em outro momento. E depois, sim. Depois, quando vai instituir, antes da palavra plenária, as questões para a mesa. Só para uma alternativa pensada aqui foi que abrisse para a conversa mais tarde. Não, mas aí. Não, mas eu estou pensando atrás de uma pessoa que expôs tudo, de nomes, Vamos só segurar a fala da Bárbara agora. Olá, gente. Em decorrência do almoço, nós vamos ter uma breve fala da
Bárbara Pelacani. E ela muito gentilmente vai dar uma resumida no que ela tem para nos apresentar, mas ela vai ficar à disposição de todos, ok? Só para a gente não atrasar muito, tá bom? Mesmo, por gentileza. Só uma questão de encaminhamento. Chamar a atenção da companhia seguinte. Ó. Microfone. Só chamar a atenção da companheirada seguinte. Esse evento, ele está sendo feito com muita dificuldade financeira. Quando foi colocado umas caixinhas ali, pedindo para quem pudesse colaborar, porque está complicada a questão financeira do evento. E aqui a maioria tem emprego, tem salário e poderia estar contribuindo de uma forma mais efetiva. É ridículo. Chegar ali agora tem R$132. Meu povo não tem como contribuir, a gente vem aqui para subtrair. Agora eu pediria a vocês um pouquinho de sensibilidade. Obrigado. Voltando aqui com Bárbara. Obrigada, agradeço a paciência de vocês de esperar um pouquinho o horário do almoço para a gente poder seguir no diálogo aqui com a Jaqueline. É uma honra estar aqui no Parnaso, é uma honra essa convocação, reencontrar colegas de longa data aqui. É muito importante para a gente ir ressignificando o debate, para a gente ir conectando novas ideias, porque o contexto vai mudando ao longo dos anos. E agradeço o convite, fico muito feliz de compartilhar a mesa com essa guerreira. É muito forte estar dialogando com alguém numa mesa e não com um ponto de vista tão diferente. Encarar que a gente está no mesmo barco é essencial. E eu estou aqui representando um grupo de estudos. A gente é o grupo de estudos de educação ambiental desde o Sul, com um nome em espanhol, de uma forma provocativa, para a gente pensar que a nossa América Latina está totalmente conectada. As nossas histórias ambientais e sociais, elas são muito próximas. Tanto é que o contexto que a gente vive agora está ocorrendo também em vários outros países. Uma onda conservadora, neoextrativista e neoliberal. Então, juntos, a gente acredita que a gente pode pensar uma outra educação ambiental. Então, meu diálogo com a Jaqueline é bem interessante, porque eu estou na academia olhando para os movimentos sociais. Então, eu penso uma educação ambiental, eu vou tentar trazer aqui para vocês, é uma contribuição bem acadêmica, bem universitária, que são as perspectivas da educação ambiental, que a Jaqueline já trouxe totalmente na prática, quais são essas diferentes pegadas da educação ambiental, a integração com a justiça ambiental, a integração com a ecologia política e como a gente pode pensar uma educação ambiental de base comunitária. Ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo a questão da barragem do Copiaçu, de Cachoeiras do Macacu, um conflito socioambiental que afeta a vida de diversos agricultores da região que estão com a ameaça de ter suas terras desapropriadas. O conflito segue, esse não é o objetivo de hoje, mas ele é um gancho para a gente pensar como a educação ambiental pode estar do lado dos movimentos sociais, pode dialogar e pensar juntos práticas e teorias. Então, a gente parte de um cenário político e institucional que a Jaqueline trouxe para a gente de forma brilhante, e eu trago uma pequena contribuição, assim, que a questão ambiental, ela chega no Brasil no signo da ditadura empresarial militar que a gente viveu na década de 60. Então, a questão ambiental, ela chega com uma visão bem conservadora para a gente no Brasil. Ela olha para os impactos ambientais, como a poluição, como o lixo, que vem sendo debatido recentemente. E a educação, o ambientalismo nessa época não estava ligado com as questões sociais, porque na época da ditadura empresarial militar, os movimentos sociais eles estavam sendo silenciados, os sindicatos não estavam ativos, eles estavam sendo perseguidos, inclusive. Então, a questão ambiental ela chega no Brasil totalmente desprovida do lado social. Com o tempo, com a redemocratização e com a possibilidade de fala dos movimentos sociais, que os movimentos sociais começam a olhar para os ambientalistas.
e começam a olhar para as causas ambientais e perceber que elas estão integradas, elas não estão desconectadas, não são caixas diferentes. O ambiental, o social, o político e o ideológico estão juntos. Quando a gente fala de uma educação ambiental neutra, isso não é possível no cenário que a gente vive. Existe uma educação ambiental conservadora, existe uma educação ambiental que pensa no consenso. Mesmo num espaço participativo, você pode buscar o consenso e silenciar os conflitos. Então, quando a gente pensa nessas vertentes, nessa gama, nessa diversidade da educação ambiental, a gente começa a pensar que existe uma política que direciona isso. Existem diferentes relações de poder que estabelecem a educação ambiental e que os sujeitos podem participar ou não de determinados espaços. Então, quando eu trabalho a questão do lixo, a questão das mudas, do plantio de muda, a questão da educação ambiental escolar com a panfletagem, é uma educação ambiental que ela precisa estar conectada ao território. Então, quando a gente pensa uma educação ambiental conectada à história, à materialidade daqueles espaços, aos conflitos que existem ali, que território é esse? A educação ambiental ela não é algo que tem como chegar de cima para baixo e provocar uma transformação. Então, enquanto grupo de pesquisa, enquanto GESUR, a gente começa a pensar numa educação ambiental que pensa a transformação social e não a manutenção do status que está atuando no momento político que a gente vive. Então, a gente começa a beber das fontes da educação ambiental crítica, que é uma educação ambiental transformadora, que ela pensa na participação social e que ela tem diálogo com a ecologia política. A ecologia política e a justiça socioambiental, elas olham para o conceito de conflito como central. Então, se eu quero pensar uma educação ambiental para um território, eu dialogo com esse território. Quais são as principais questões desse território? Quando a gente fala de Cachoeiras de Macacu, por exemplo, quando a gente fala do Parque Nacional dos Três Picos, como falar de educação ambiental sem tratar do maior conflito socioambiental que acontece no território hoje? E como isso pode ser uma possibilidade de compreensão da nossa realidade, uma possibilidade de transformação e de situação histórica dos sujeitos que estão ali. Então, a educação ambiental crítica, ela parte dessas ideias. Então, a gente fica nesse lugar academicista, debatendo teoricamente como que é uma educação ambiental. Não só teoricamente o GESUR acredita, a gente vai para a prática, a gente acredita na praxis. Então, a gente começa a dialogar com os movimentos sociais, que é a contribuição que eu tenho como trazer para o diálogo com a Guerreiro. Como que a educação ambiental vai dialogar com os movimentos sociais? A gente não vai para o movimento social apresentar uma corrente teórica, a gente não vai para o movimento social ensinar o que é educação ambiental. A gente vai conversar com as comunidades e aprender com as comunidades. Aprender com os movimentos sociais. E o que a gente aprende com eles, que está totalmente descrito na fala da Jaqueline do início ao final, é como que a gente pode atuar na educação ambiental. O movimento social ele ensina. Primeira coisa, já que a nossa burocracia é tecnocrática, a gente tem que saber todos os jargões tecnicistas, a primeira coisa que a gente precisa aprender são as ferramentas e instrumentos de participação social. Então, o movimento social ele se forma na luta, ele se forma para enfrentar o conflito. Então, tem um processo formativo. Para, então, começar uma participação qualificada nos espaços de diálogo, nos comitês, nos conselhos, nos fóruns, nas conferências. Então, a educação ambiental ela começa a perceber que se parte de um espaço pedagógico para partir para um espaço de atuação e para aí sim pensar o controle social. Então, a gente começa a ver que existe uma educação ambiental comunitária e que ela aprende com os movimentos sociais. Não só aprende, como pode pensar junto toda essa instrumentalização para os espaços de participação que a gente vem debatendo tanto. Então, quando a gente fala de uma educação ambiental crítica, a gente pensa nessa educação ambiental conectada ao território, em diálogo com os movimentos sociais. Pensando em movimento social, tem a fala da Jaqueline, da Guerreiro, e a contribuição dos colegas do Guapiaçu também. Essa perspectiva de observação de como essa pedagogia vem deles. E como a gente está aqui tratando do Chico Mendes, eu trago uma fala de uma colega lá do Pará, que contou um pouco de como eram os empates
que aconteciam nos seringais lá no Pará, do movimento social que fazia parte de Chico Mendes. Porque como América Latina, como o GEASUR, como Grupo de Educação Ambiental, o nosso olhar é para os oprimidos. O nosso olhar, quando a gente chega num território, a gente quer dialogar com aqueles que estão na luta, com aqueles que têm os saberes ancestrais, com aqueles que têm a sua forma de vida ameaçada, com aqueles que já criaram estratégias outras para o enfrentamento do que a gente ainda está pensando, do que a gente ainda está debatendo, tem gente que já resolveu há muito tempo. Então, o que o movimento dos seringueiros tem para ensinar para a gente? E aí o caso dos empates, para mim, foi muito simbólico para os caminhos que a gente está pensando de educação ambiental. Estava ocorrendo um movimento de destruição do seringal, o agronegócio já tinha comprado o território e vieram os tratores com jagunços para acabar, para destruir as árvores, porque os seringais eles não estavam mais dando lucro. Então foi todo mundo para uma reunião do sindicato, Chico Mendes, com todos os agricultores e os seringueiros. O que a gente faz? O que a gente faz? O pessoal já com os tratores na porta e os jagunços viraram e falaram, não, vamos partir para cima, a gente vai para a guerra. A gente vai pegar nossas espingardas e vai para lá. E o pessoal falou, cara, vocês vão morrer em minutos, vocês têm espingarda. A galera está super armada, vai ser uma guerra desleal, inclusive. O que a gente faz? Não, vamos para a luta. E a Marlene Mendes, prima do Chico Mendes, vira e fala, não, já sei, gente, peço a fala. Uma mulher pede a fala no meio dessa reunião calorosa e fala, vamos fazer o seguinte, a gente coloca na frente dos tratores, primeiro as crianças, depois as mulheres e depois os homens com as suas espingardas. Se eles tiverem coragem de matar as crianças, depois eles vão ter que matar as mulheres. E depois vocês estão com as espingardas. Essa é a estratégia que a gente pode ter agora. E foi todo mundo para lá, para frente dos jagunços e dos tratores. E aí, vocês querem matar? É isso que vai acontecer? Essa é a nossa estratégia. E começaram um empate. Nesse momento, os jagunços viram e falaram, não, é o momento que é um momento de humanidade, que o jagunço olha para aquilo e fala, não tenho como matar uma criança, não vou matar mulheres, eu não vou... Não, e para. E o movimento ali fica totalmente paralisado. É um momento que a gente vê um pouco de uma consciência de humanidade, uma consciência de trabalhadores, inclusive. Porque um olha para o outro e se reconhece enquanto pobre. O jagunço ele não está ali matando porque ele é um ser violento, porque ele é sanguinário. Ele está ali porque ele foi empurrado para essa condição social, empurrado pelo agronegócio, empurrado pelos chefes que não querem sujar as mãos e estão confrontados ali com a morte do outro. Então essa estratégia deu certo, eles não fizeram o massacre, eles não destruíram a floresta naquele momento e começou uma estratégia que durou 3 meses. E uma estratégia pensada por mulheres e cuidada por mulheres. Porque era a voz de Chico Mendes que definia o tempo de duração e o avanço do empate. Como que seria? Porque existem questões ideológicas, existem questões filosóficas de como foi o empate, mas existe uma questão muito pragmática. Como alimentar tantos homens e crianças no meio de um cerco? Como que isso acontece? Então eram as mulheres que preparavam a comida, as mulheres que tinham a relação do cuidado com esse movimento e as mulheres que pensavam o quanto isso ia durar, se os homens iam ter que sair para caçar, como seria isso, como seria o avanço. E eles resistiram por 3 meses nessa situação. Então, quando a gente bebe das fontes do movimento social, quando a gente dialoga com as bases, com os oprimidos, com a resistência, não só nesse caso, mas em muitos outros, como é o caso da Jaqueline, que está aqui com a gente, quem está na frente são as mulheres. Quem está na frente produzindo educação ambiental, produzindo resistência, são as mulheres. As mulheres estão direcionando, as mulheres estão no cuidado dos movimentos, e esse é um indicativo de uma educação ambiental de base comunitária. Mulheres à frente. E como que a gente pode pensar isso daqui para frente? Porque não são só as mulheres, são os negros, são os oprimidos, são os pobres. Então a educação ambiental de base comunitária, ela não pergunta, ela não vai dizer para vocês, e aí, para que serve a educação ambiental? A educação ambiental ela não serve. A educação ambiental está aqui para produzir
junto. Ela não está para... Ela é uma reflexão também sobre algo prático que está acontecendo no nosso dia a dia. A educação é uma possibilidade de diálogo. E como que a gente cria conexões agora, no cenário que a gente está vivendo, com pessoas que não têm sensibilidade ambiental alguma, ou que não encaram a questão ambiental ligada à questão política? Como que a gente entende que quando a gente fala de uma educação ambiental de reciclagem, ela tem um viés político? Então, como a gente não vai ter tempo para perguntas, eu deixo essa pergunta para vocês. Como vocês pretendem pensar uma educação ambiental que esteja em diálogo com o outro, uma educação ambiental que provoque reflexão e que conecte ideias? Será que a educação ambiental que a gente está pensando, que está fazendo, ela é neutra? Em que ponto vocês se conectam com essas ideias? E como que a gente pode aprender com os oprimidos que estão resistindo hoje e vem resistindo há muitos e muitos anos, como são os quilombolas, os ribeirinhos, os agricultores? O que a gente aprende nesses territórios? O que a gente aprende nesses diálogos? Então, queria agradecer o espaço de fala, o espaço de diálogo com vocês e deixar essas perguntas e passar aqui o microfone para a organização para finalizar esse momento. Obrigada. Eu fico bem emocionada em relação a Guerreiro, porque eu estou nessa vida de educadora ambiental há mais de 20 anos, né? Eu tenho 45, entrei no movimento escoteiro com 9 anos e estou até hoje, então eu falo que desde naquela época o mais ambiental que minha mãe conseguiu fazer para que os filhos fossem criados sem pai foi o movimento escoteiro. E eu tomei... Sempre alerta. E então, esse movimento, ele criou eu e meu irmão. Então, até hoje, ele nos sustenta, né? Então, eu falo assim... E quando eu entrei no movimento escoteiro, aos 9 anos, falava-se muito de meio ambiente. Só que o meio ambiente era diferente do que é hoje, o meio ambiente naquela época. E o primeiro contato que eu tive com a educação ambiental foi com a Rebé. Então a Rebé é bem antiga, né? Até hoje eu recebo e-mail deles e é fantástico. E há pouco tempo, com o meu colega de trabalho, eu conheci a educação ambiental crítica. Porque ele virou e falou para mim: Sandra, isso que você faz é educação ambiental crítica. E eu não conhecia ainda esse termo. Então, hoje eu sou estudante da UERJ, e na UERJ fala muito da educação ambiental crítica. No polo que a gente fala, eu faço o polo CEDERT de Nova Friburgo. Então, principalmente porque nós somos discriminados por ser EAD. E isso a gente retornou com essa missão, eu principalmente, que eu sou a mais inquieta lá dentro. No curso de Geografia, eu saí do curso de Ciências Biológicas, fui para o curso de Geografia, e onde nós encontramos os alunos mais ambientais dentro do polo de Nova Friburgo. Então é lá que a gente está fazendo os nossos movimentos ambientais em Nova Friburgo. E todo esse manifesto de informação que foi passado aqui agora é um histórico crescente e formas de que cada um saia daqui com a certeza de que tem duas palavras que não pode sair do coração do humano que está preocupado com o outro humano. Eu coloquei aqui que é resistência e coragem, porque ser ambiental hoje em dia é ser resistente e é ter coragem. Então eu agradeço a presença da Guerreiro, conhecê-las pessoalmente, pela Cane, vou gravar até o final do projeto do evento, eu consigo falar o nome dela. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e de estar junto com todos vocês, tá? Agora a gente vai, gostaria de presenteá-los também, né, com a Agenda 21 de Guapimirim, doada pela Tecnoarte, não é? Cadê? Né? Maria Emília Lima, maravilhosa. Depois do almoço a gente faz Sim, um sorteio. Não, uma conversa. Tá, depois vai ter as perguntas, tá? Agora a gente vai pro almoço.
Todos que tiverem esse trequinho aqui, que eu nunca sei, ticket, né? Esse ticket aqui. E quem não tiver o ticket, aí tem um valor a ser pago, igual o seu ticket. Tem um valor a ser pago, R$23, tá bom? Eu agradeço a paciência e espero que vocês tenham aproveitado muita coisa. Eu já estou cheia de perguntas para fazer, né? Eu espero que todos também tenham sido cutucados nesse tema. Tenhamos um bom descanso.